Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, para que nós possamos apreciar retamente todas as coisas. Que o Espírito nos ajude, que gozemos sempre da vossa divina consolação. E entregamos também essa noite nas mãos daquela que é a Virgem da Ternura. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vou fazer a experiência de proclamar o texto, João 1, dos versículos 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não apreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam deu o poder de tornar-se filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa noite, nós vamos comentar o prólogo do Evangelho de João. E esse prólogo é tão importante que nós vamos fazer a experiência de escrever um livro sobre ele. O próximo livro que eu vou lançar vai ser só sobre o prólogo do Evangelho de João, né? E nesse prólogo, ele vai nos apresentar fazer a grande síntese da identidade de quem é Jesus. Então, por isso, esse prólogo se reveste de uma realidade importantíssima, fundamental para a nossa vida. Então, vamos começar o comentário do texto. O texto acima é conhecido como o prólogo do Evangelho de João. Ele é escrito em forma de um hino, no qual são introduzidos os principais temas que são desenvolvidos no quarto Evangelho. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que esse prólogo ele tem uma estrutura de hino, ele é uma poesia, ele é algo que vai para ser cantado. E por isso ele tem uma característica toda de estrofes, bem própria daquilo que é um hino. E ele resume os temas principais que vão ser desenvolvidos em todo o Evangelho de João.
Por isso, quando nós entendemos o prólogo do Evangelho de João, nos abre as portas de compreender todo o Evangelho. Por isso, como eu disse, eu vou escrever um livro só sobre o prólogo, se Deus quiser, ainda nesse ano, será lançado, com o título O Verbo se fez carne. E continuamos. O prólogo funciona como uma porta daquelas grandes catedrais europeias, em que o portal de entrada tem várias esculturas com histórias bíblicas, que de uma certa forma já antecipam os temas que serão apresentados nas esculturas e nas pinturas no interior da catedral. Então o prólogo é aquilo que dá a abertura de todos os acontecimentos, né? A revelação de quem é Jesus e como ele veio a este mundo. Para melhor compreensão pedagógica, o Evangelho de João pode ser dividido em partes. A primeira parte dele é o prólogo do Evangelho de João. Esse é capítulo 1, versículo de 1 a 18. Depois, nós iremos para a primeira parte, que nós chamamos, como está escrito aqui, o livro dos sinais, né? Que vai do capítulo 1, versículo 19, até o 12, capítulo 12, versículo 50, até o final do capítulo 12. Depois começa o segundo livro, que se chama o livro da glória, que vai do capítulo 13 até o final do capítulo 20. E depois, por fim, existe o capítulo 21, o epílogo, né? O complemento do Evangelho. Então, fundamentalmente, seria duas coisas: o livro dos sinais e o livro da glória. O livro dos sinais, como nós sabemos, João não chama de milagres, mas de sinais. Então, durante estes capítulos, né, vai ser apresentados os grandes sinais, os grandes milagres, abrindo com as bodas de Caná, né, e vai se descrevendo até o capítulo 12, aonde Jesus prega para a multidão. E a partir do capítulo 13, o livro da glória, que Jesus vai pregar para os discípulos. E eu estou percebendo que existe uma pequena probleminha na imagem. É melhor recomeçar ou... Acho que sim. Acho que é melhor recomeçar porque acho que vocês estão vendo uma taxa verde aí. Então a gente dá uma recomeçada. Vai ter que ir outro livro. Tem quantas pessoas aí acompanhando? 40. Tem 40 pessoas. Nós vamos desligar um momento só para religar, para ver se essa faixa verde aqui desaparece. E nós... Eu já falei. Aconteceu também, né? Agora quem estava fazendo o teste. Aconteceu? Aconteceu. Você ia ficar online, viu? Mas eu preciso passar o link, né? Preciso passar o link. Né? Então vamos continuar agora. Nós tínhamos feito a proclamação do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, onde nós vimos o prólogo do Evangelho de João, versículo 1 a 18, né? No princípio era o verbo. E nós apresentamos que o prólogo do Evangelho de João, ele é escrito em forma de hino, né, que introduz todos os temas principais e essenciais do Evangelho de João. E depois vimos a divisão entre, começa com o prólogo, livro dos sinais, livro da glória, depois o epílogo, aquilo que é a parte final. Continuando, o gênero narrativo literário do Evangelho de João está entre a narrativa e o drama. Precisamos levar em conta que no contexto cultural em que ele foi escrito, o teatro tinha uma grande influência.
Por isso, alguns episódios foram construídos nos moldes de apresentações teatrais. Então, uma das coisas que você vai ver forte no Evangelho de João, como, por exemplo, a Samaritana, mas o auge chega principalmente na narrativa da paixão de Cristo, que usa toda uma expressão própria do teatro, né, de visão de personagens, de cenas, né, é escrito com forte influência a partir disso. Portanto, não devemos buscar no Evangelho de João narrações típicas do jornalismo de hoje em dia, que buscam contar o fato unicamente e tão somente. No Evangelho, especialmente no quarto, os fatos são instrumentos e meios para revelar algo maior. Um dos grandes desafios para nós que somos ocidentais, quando nos aproximamos do Evangelho, é porque nós lemos o Evangelho de uma forma como se ele fosse escrito por um ocidental, por alguém de hoje. Nós forçamos a nossa forma de ver, a nossa forma de compreender a realidade. Muitas vezes, a gente vê as pessoas comentando o Evangelho de uma forma como se ela fosse uma narrativa de reportagem de hoje em dia. Não é. Ela tem uma estrutura muito diferente. Ela é uma leitura teológica dos acontecimentos. É baseada em fatos, no que aconteceu, no fato. Mas o evangelista, ele quer, na verdade, transmitir uma verdade muito mais profunda do que a simples narrativa dos fatos. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender na leitura do Evangelho é isso. É toda a leitura da Sagrada Escritura. É aprender a entrar na realidade do tempo, na realidade cultural, para assim conseguir compreender e trazer para a nossa vida de uma forma mais concreta. Após essas rápidas instruções introdutórias, vamos diretamente às informações principais do prólogo. Começamos pela tradução grega da palavra logos. Que preste atenção, o início do Evangelho é assim: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Então essa é a palavra. Em algumas versões da Bíblia se traduz como verbo, em outras como palavra. Para facilitar, usaremos as duas traduções juntas, verbo, palavra, verbo. Horas vamos dizer o verbo se fez carne, outra hora vamos dizer a palavra se fez carne, sabendo que o original grego significa logos. Para não nos perdermos nas explicações em vários detalhes de tradução, para assim podermos ir direto às ideias centrais do prólogo. Usaremos como método de explicação desse texto a narração da história do verbo palavra. Então, não vamos nos deter em muitos detalhes, porque, como eu disse, nós vamos ter um livro que é só sobre esse prólogo, onde cada versículo do prólogo vai ser um capítulo do livro, então a gente vai poder mergulhar mais profundamente. Como nessa noite temos que fazer a apresentação total do prólogo, nós vamos dividir como uma história. É a narrativa da história do verbo. Então vamos lá. A primeira parte dessa história está dos versículos 1 ao 5. É a que se refere à preexistência do verbo palavra e a sua identidade divina. Então, lembra como começou? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Então, a primeira parte, nós podemos dizer que é aquele momento que é antes da história, se é que podemos dizer no momento, é naquele instante, antes da criação, como nós vemos aqui, nesse ícone, na Santíssima Trindade, quando eles viviam o Verbo, o Filho eterno do Pai, o Pai e o Espírito Santo, na mais perfeita unidade. Então, o prólogo começa lá na eternidade, antes da criação, na eternidade. No princípio era o Verbo,
palavra, e ele estava com Deus, e o verbo palavra era Deus. No princípio, faz uma referência clara do primeiro livro da Bíblia, chamado, que é o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse princípio não é o momento da criação, e sim a eternidade, isto é, antes da criação do mundo. Então essa é uma das ideias principais do Evangelho de João. Sem ela, a nossa leitura do Evangelho de João perde profundidade, perde base, fica sem contexto, sem base. O Evangelho de João está sempre nisso, falando da onde veio Jesus. Por isso você vai ver várias discussões durante os capítulos do Evangelho, as pessoas, da onde ele é, discutindo a origem de Jesus. E João, logo no início, diz: a origem de Jesus é onde? Na Trindade Santa, na eternidade. É o princípio. Se você prestar atenção no Evangelho de João, jamais vai fazer a narrativa que Jesus nasceu em Belém. Não é esse, como dizer assim, não é essa a base do Evangelho de João, dizer que Jesus é proveniente de Belém. Não, Jesus é proveniente do Pai, da Trindade, da eternidade. Ele é pré-existente. E depois, ele é Deus. Ele tem natureza divina, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, é essa a primeira ideia dos versículos 1 ao 5. A história do Verbo antes da criação, na Trindade. A história de amor do Pai com o Filho, da qual procede o Espírito Santo. Após afirmar a preexistência do verbo palavra, o texto revela que ele estava com Deus, o que é uma referência à figura da sabedoria, personificada do livro da sabedoria. E essa é uma das coisas mais interessantes. Você vai ver na narrativa do livro da sabedoria, já prefigurando a pessoa de Jesus Cristo, aquele que é a sabedoria eterna do Pai. Vejamos aqui o que é dito no livro da sabedoria, capítulos 9, dos versículos 9 a 10. Contigo está a sabedoria, que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que lhe é agradável aos teus olhos, e o que é conforme os seus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do teu trono de glória, para que me assista nos trabalhos, ensinando-me o que te agrada. Assim, o verbo palavra é a própria sabedoria, que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, meus queridos irmãos, quem é Jesus? Jesus, nós podemos dizer que ele é a palavra eterna, o verbo eterno, mas ele é também a sabedoria eterna. Por isso ele é o Logos. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a lógica de Deus. Ele é aquele que, quando nós conhecemos a Jesus, conhecemos a lógica de Deus, como Deus age, a sabedoria. Então Jesus é a sabedoria eterna, que já no Antigo Testamento, no livro da sabedoria, já prefigurava. Quando a gente lê o livro da sabedoria, é muito interessante. Ele começa falando da sabedoria, como essa, de lidar com as situações da vida, a sabedoria de saber refletir a vida. Mas os capítulos vão crescendo, capítulo 1, 2, 3, num dado momento, os capítulos 8, 9. Essa sabedoria vai se personificando. Vai falando como ela é uma pessoa, que ela brincava com Deus, ela estava com Deus quando Deus criava. Quando o Pai criou o mundo, ele criou junto com a sabedoria, ele criou com a sabedoria. Então, essa sabedoria é uma personificação, como a figura do Messias, como a figura do servo sofredor. Existe a sabedoria. Então, a sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Então, desce do trono, sabedoria. Está pedindo a sabedoria que desce do trono e vem habitar no meio, para que ela nos ensine o que é bom e agradável a Deus. O que Jesus veio fazer neste mundo? Nos ensinar o que é bom e agradável a Deus.
Continuando, neste momento do texto, o prólogo faz a afirmação mais extraordinária e central da primeira parte da história. E o verbo era Deus. Assim, o verbo palavra, a sabedoria eterna, que foi personificada pela imagem da sabedoria, que está com Deus desde toda a eternidade, tem também a identidade divina. Então, é o segundo eixo do Evangelho de João. O primeiro é que Jesus é anterior à criação, ele não pertence ao mundo criado, ele pertence ao mundo criador, ao Criador. Ele estava com Deus desde toda a eternidade, no seio da Trindade. E agora o texto dá um passo a mais. Além de ele estar com Deus, ele é Deus. Como nós sabemos, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito do Pai. O papel do verbo palavra cresce mais ainda com a afirmação que tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. Talvez a tradução que mais colabore para a compreensão desse texto é tudo foi feito em vista dele. Isto é, o Pai fez toda a criação tendo como referência o verbo palavra, que mais adiante veremos que é o seu Filho Jesus. Assim a criação é como a imagem de um artista. O Pai que pinta o quadro, a criação, e usa como modelo o verbo palavra Jesus. Essa é uma imagem, mas como toda imagem é limitada. Porque, na verdade, o Pai cria todas as coisas por meio de sua palavra. E quem é a palavra do Pai? Jesus. Então o Pai criou todas as coisas em Jesus. Então o mundo que nós conhecemos, esse sol, a lua e as estrelas, foi criado pelo Pai, por Jesus Cristo. Por isso que o mundo tem uma lógica. Por isso que os planetas se sustentam. Porque eles foram criados com sabedoria. Eles foram criados com Cristo, com a lógica de Deus. Quem é Jesus? É esta lógica. Jesus é o sustento lógico de toda a criação. E assim, vamos ao seu segundo passo. Nesse primeiro passo, nós vimos a preexistência, a identidade divina de Jesus e o seu papel na criação. Tudo foi feito por ele, para ele e nele. Esses 3 primeiros pontos. Agora vamos para a segunda parte. São os versículos de 9 a 13. Que começam no versículo 9, dizendo: ele era a luz do mundo que ilumina todo homem que ele vinha ao mundo. É a fase mais conflitiva da narração. É quando o verbo palavra tenta se revelar aos poucos para a humanidade, mas como o texto diz, o mundo não o reconheceu. E de uma forma mais explícita fala da reação do povo escolhido, os judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E ainda faz referência a todo o período da preparação por meio dos profetas, que também foram rejeitados. E já adiantam um tema muito caro no Evangelho de João, o da liberdade, de poder receber ou negar a Jesus e as suas consequências. Mas todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, qual é o resumo desses versículos 9 a 13? Se a primeira parte do prólogo é Jesus, o verbo, antes da criação, essa segunda parte é o verbo, depois do pecado original, tentando se comunicar com os homens. Porque Deus nunca deixou de se comunicar. E ele fez isso com os judeus por meio dos profetas e pela lei. Mas também no mundo pagão. No mundo pagão, também Jesus, o verbo também, a luz do verbo tentava tocar a mente, o coração deles, por meio da criação. E é muito interessante quando nós vemos, por exemplo, as duas grandes raízes religiosas, o judaísmo e o paganismo. O judaísmo
acreditava o quê? No Deus único, um só Deus. Os pagãos, na multiplicidade dos deuses. Mas se você tem um olhar benevolente, você vai ver que a soma dessas duas, vamos dizer assim, esses dois grandes eixos de religiosidade, a judaica e a pagã, tem uma raiz na busca de Deus. Porque qual é a nossa fé na Santíssima Trindade? Um só Deus, em 3 pessoas distintas. Os judeus conseguiram me intuir que existia um só Deus. Os pagãos, mesmo as apalpadelas, eles percebiam pessoas distintas na divindade. Entre o judaísmo e o paganismo já estava, de uma certa forma, delineado a Santíssima Trindade. Um só Deus com pessoas distintas. Então, é essa luz do Verbo que sempre iluminou. O homem nunca foi abandonado por Deus. Porque é próprio de Deus amar. Ele é Pai. Ele não abandonou nunca a obra da criação. Porque Ele a ama. Porque Ele nos ama, ama a mim, ama você. E sempre amou a humanidade. Então, até a vinda do Verbo, até a vinda de Jesus Cristo, a luz do Verbo chegou. Não de forma tão clara e evidente quando veio Jesus, mas Ele sempre tentou entrar em contato conosco. E é isso que fala os versículos 9 a 13. A tentativa da luz divina do Verbo chegar no coração dos homens, para preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, passamos para a terceira e última parte da história, dos versículos 14 a 18, que é, vamos dizer assim, a parte mais densa, que começa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o clímax do prólogo. Depois de afirmar a existência do Verbo Palavra e de sua identidade divina, o evangelista afirma que ele assumiu a nossa carne, isto é, a nossa natureza humana naquilo que é mais limitado e frágil. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o evangelista fala de carne, de sarx, que é no grego, ele está falando do homem na sua dimensão mais limitada. Não que Jesus não tenha assumido o homem todo, mas quando ele fala para não correr menor dúvida que o Verbo se fez carne, tomou essa carne nossa, que limitada, com exceção do pecado, como vai dizer a carta aos Hebreus. Mas a carne nossa, aquilo que é mais limitado, frágil. Vamos dizer, quando Deus criou o homem, no livro do Gênesis, vai dizer que o homem foi moldado do barro. Nós poderíamos dizer que o Verbo se fez barro. Porque vocês sabem que o homem foi criado do barro e depois Deus soprou. O barro representa tudo nosso que é limitado, que é mais próprio da natureza visível, aquilo que é mais inferior. E o sopro fala da nossa alma imortal, aquilo que é mais elevado, aquilo que nós somos semelhantes aos anjos, a coisa mais elaborada. Mas o evangelista é muito preciso, o Verbo se fez carne, o Verbo se fez barro, assumiu a nossa identidade naquilo que é mais limitado, frágil. Repito, não pecador, mas frágil, limitado, aquilo que na nossa dimensão criatural nos faz mais próximo, até dos animais. A carne, nós temos um corpo que tem fome, que tem sede, que tem todos os desejos, todas essa realidade do nosso corpo, não simplesmente da nossa alma imortal. Então, o Verbo se fez carne, plenamente homem, carne e alma imortal. Ele assume a nossa realidade para ficar junto conosco, porque ele nos ama. Ele quis assumir a nossa história, e com a nossa história, o universo todo. Assim, o quarto evangelista afirma desde o início do seu evangelho com toda clareza que Jesus é Deus. Revelação esta que será a base e compreensão de todo o evangelho de João, que terá no seu final o grande desfecho
na aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, na proclamação do apóstolo Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então, todo o itinerário do Evangelho de João se manifesta nessa última afirmação do evangelista de Tomé, que vai dizer, meu Senhor e meu Deus. O prólogo do evangelista apresenta uma cristologia bastante próxima daquela que é desenvolvida pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Vamos ler aquela passagem célebre da carta aos Filipenses. Ele que tinha condição divina não considerou o seu ser igual a Deus como algo a se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tornando-se a semelhança humana. E achando-se em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, sendo Deus, ele aceitou, ele quis se humilhar, se esvaziar, soquenos, esvaziamento, para assumir a nossa realidade, para viver junto conosco. Por fim, o evangelista mostra que o fato do verbo palavra assumir a nossa natureza humana nos enriquece. Ele diz, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, isto é, toda a vida cristã deriva deste fato central de nossa fé. Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, se nós quisermos mergulhar no mistério da nossa fé católica, da nossa fé cristã, de viver uma fé autêntica, nós nunca podemos nos afastar dessa grande realidade. O Verbo se fez carne. Ele assumiu a nossa natureza. Por isso que, por exemplo, a igreja nunca animou, aprovou e sempre, na verdade, corrigiu todos aqueles movimentos espiritualistas, de pessoas extremamente espirituais, né? Pessoas que vivem só falando de coisas espirituais, não assumindo a nossa carne. Não, o Verbo se fez carne. A história dos santos na Igreja Católica é esses santos do Verbo que se fez carne. Foram santos que viveram na nossa história. Nós não temos uma tradição religiosa, tipo os budistas, de alguém que vai se separar do seu corpo, desprezar o corpo. Não temos isso. Porque como podemos desprezar o corpo que até o nosso Deus assumiu ele? Ele viveu. Então nós temos corpo, por isso que vale a caridade, o amor aos irmãos é importante. Não é simplesmente a nossa oração contemplativa não é ficar assim pensando no céu, em coisas angelicais. Não. Tem uma história muito interessante nos Padres do Deserto, de um grande padre do deserto, que era um homem muito conhecido pela santidade. E teve um teólogo que ouviu falar que tinha esse padre do deserto, que tinha fama de santidade, e quis falar com ele. E aí, depois de muito trabalho, ele conseguiu falar com esse abade, né? O abá, que era aquele monge mais velho que vivia no deserto, o eremita. E aí conseguiu falar com ele, aí veio o teólogo lá, que tinha estudado, e começou a falar. Chegou lá, foi visitar, e o teólogo, para tentar impressionar, começou a falar: e o que é que o senhor acha do céu, a natureza dos anjos? Aí começou a falar de uma teologia muito elaborada. E o abade ficava olhando e não dizia nada. Aí um dos monges disse: reverendo pai, esse homem veio de tão longe, o senhor não fala com ele? Ele virou para o mongezinho que estava ao lado dele e disse: como eu vou falar com esse homem? Esse homem só fala de coisas espirituais e elevadas. Eu só sei falar das paixões humanas, das inclinações humanas. Eu sei falar de como lidar com essas paixões, a nossa inveja, o nosso impulso sexual, a nossa maneira de buscar a vida humana, buscar a vontade de Deus, as lutas, os impulsos que existem dentro de mim. Esse homem fala de coisas espirituais. Então isso é um espiritualismo. Não, o Verbo se fez carne, Jesus assumiu a nossa história. A santidade que nós somos chamados é uma santidade de fazer-se carne, assumir
a realidade humana. Então vamos dar mais um passo para a aplicação do nosso texto. Meditaremos sobre a belíssima imagem da criação, entre que o Pai, o grande artista, criou o mundo, tendo seu Filho como modelo. Como nos diz São Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude, e reconciliar com ele e para ele todos os seres, o céu, a terra e os céus, realizando a paz pelo sangue da cruz. Então, o Pai cria todo mundo olhando para Jesus. Então, Jesus é o modelo. Nós somos criados para Jesus. E retornaremos para Jesus. Nós somos criados por Ele e para Ele. Por isso, quando nós entramos num seguimento a Jesus, nós vamos nos configurando a Cristo, vamos nos parecendo com Ele, porque nós fomos criados, nossa imagem está escrita nele, é nele. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o que eu devo ser, eu encontro a minha identidade. Não é moralismo, não é que isso está certo, isso está errado, isso é feio, eu não gosto disso. Não é moralismo. É uma questão ontológica. Eu fui criado como modelo Jesus. E eu só serei um homem plenamente realizado quando eu me assemelhar a Jesus. Porque essa é a minha vocação. A minha vocação é ser um outro Cristo, é viver em Cristo, por Cristo e em Cristo. Cristo, eu fui criado por Ele e para Ele. E eu vivo esse pequeno arco de tempo que é a vida na Terra para me aproximar, para me configurar, para me assemelhar. E quando eu me assemelho a Cristo, eu não estou fazendo um ato extremamente moralista, não me torno um herói. Eu me torno uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Eu fui criado por Ele e para Ele. Assim, toda a criação, e especialmente o ser humano, tem em Jesus a sua identidade. Isso significa que cada vez que nos aproximamos de Jesus, encontramos verdadeiramente quem nós somos. E o mistério da nossa existência é revelado. Desta maneira, encontramos a nossa realização, felicidade. Como ainda nos diz São Paulo, vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, não sei se me faço entender, meus queridos irmãos. Nós somos criados, o Pai olhando para Jesus. Jesus é o modelo, é o ponto de referência. Quando eu olho para Ele, quando eu me aproximo dEle, quando eu obedeço a Ele, quando eu adoro a Ele, quando eu sirvo a Ele, quando eu anuncio a Ele, eu vou me encontrando. Eu vou me realizando. A nossa sociedade hoje é tudo assim, né? O que importa é ser feliz, o que importa é se realizar, você deve fazer o que fazer. Isso tudo é verdade. Contanto que você encontre a verdade mais profunda. É verdade, você foi criado para ser feliz. Mas isso é a sua verdade secundária. A sua verdade essencial, você foi criado para adorar ao Pai em Cristo. E quando você faz isso, você é feliz. Você é vocacionado à felicidade, mas a felicidade é o dom secundário de quem adora a Deus. A adoração a Deus é a sua vocação principal. E a sua vocação secundária é a felicidade. Então, por isso que no céu as pessoas são felizes. Por que as pessoas no céu são felizes? Não porque tem um monte de frutinha, tem ar-condicionado, porque é bonitinho. É porque lá todo mundo vive para adorar a Deus. E por isso são plenamente felizes. Se queremos ser felizes nesta vida, precisamos aprender a adorar o Pai em Cristo pela força do Espírito Santo. Isso se dá na pessoa de Cristo.
Como Jesus vai dizer à samaritana, se tu soubesses quem está falando contigo, é tu que me pediria da água viva. E eu te daria uma água que não mais seria sede. E mais adiante ele vai dizer para a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores, ou poderíamos dizer, os felizes adoradores, os realizados adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Por isso, quando fazemos a Lexio Divina dos Evangelhos e acompanhando o ano litúrgico, quando se celebra a vida de Cristo, ou meditando de alguma forma a vida de Cristo, somos enriquecidos de todas as graças. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Ele é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Cristo, ao se rebaixar para assumir a nossa humanidade, elevou a nossa humanidade a participar da vida divina, isto é, a divinização por participação. Por isso os padres da igreja têm isso muito claro, uma coisa muito cara, que é Deus se fez homem em Jesus Cristo para que o homem se divinizasse. Então, esse é o grande caminho do Verbo se fez carne. Esta vida divina na qual temos acesso em Cristo significa que quanto mais próximos e unidos a Jesus, mais usufruímos de todas as riquezas da graça. Que a leitura da Lexio Divina, do Evangelho de João, e que essa caminhada que nós estamos começando agora, nesse primeiro transmissão, nessa primeira live do Evangelho de João, o Evangelho de João, primeira parte, livro dos sinais, possa levar você a essa verdadeira adoração. Essa adoração a Cristo. Essa união com Cristo. Você foi criado por Ele. A sua identidade, Ele é a sabedoria eterna. A sua imagem está escondida em Cristo. Quando você se une a Cristo para adorar ao Pai, você se torna o homem mais feliz e realizado do mundo. Ainda neste mundo, em meio a dores e lutas. E feliz plenamente no céu. Foi por isso que o Verbo se fez carne, para possibilitar que nele, por ele, você e eu encontrássemos a felicidade. No meio das lutas dessa vida. E depois na eternidade a plenitude, como diz no livro do Apocalipse, lá onde ele enxugará as nossas lágrimas. Lá não haverá dor, não haverá morte. Haverá felicidade perfeita. Mas essa vida eterna não é um ideal para chegar lá na frente, apesar de ser vivida ela plenamente após a nossa morte. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Cristo. É o Verbo eterno que se fez carne. A sabedoria eterna que veio habitar no meio de nós. No ventre virginal da Virgem Maria. Quando nos unimos a Jesus, já experimentamos a vida eterna aqui na Terra. E viveremos ela de forma plena na eternidade no céu. Amém. Então, meus queridos, como estamos fazendo essa primeira, temos a oportunidade agora de fazer perguntas. Tem quantas pessoas nos acompanhando? 51 pessoas. Estão 52 agora. E às vezes é mais do que 51 ou 52, são 52 pessoas que estão acompanhando na tela, né? Às vezes tem mais de uma pessoa assistindo, né? Então mais pessoas. Então se você tem alguma pergunta sobre esse primeiro tema, ou como vai ser essa caminhada nesse primeiro mês, você pode agora fazer a sua pergunta aqui, que a Marge passa para mim, a sua pergunta ou algo que você queira falar para conosco. Diante de alguns instantes, você pode até, enquanto é feito essas perguntas, você pode contemplar de forma mais direta este ícone aqui, o ícone da Santíssima Trindade. Pode.
tudo, ou não sabe tudo. O Edson Dornelles, lá de Goiânia, fazendo lá na casa dele, são 3 pessoas. Então o Edson Dornelles, lá em Goiânia, está dizendo que são 3 pessoas que estão assistindo na casa dele. Como eu disse, são mais do que as 52 pessoas que estão conectadas. Tem várias pessoas, às vezes, nessas 52, tem 3, 4, 2 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, diga aí seu comentário, de quem são os lugares, alguma pergunta, algo que você queira partilhar conosco. Entre em contato que a gente fala com vocês aí. Também você pode dizer se tem, da onde vocês quantas pessoas estão assistindo. César está perguntando o porquê de sinais e não milagres. Então, o Edson Dornelles. Então, o Edson Dornelles de Goiânia está perguntando, fez a primeira pergunta. César, tem também a Luzete, lá de Miami, está conosco, ela e o Miguel. A Luzete, o Miguel. O Miguel é o nosso grande latino, né? Que está conosco. Lá de Miami. Que está agora, mas ele mora em Miami, lá também. Um alô para eles. Então, a primeira pergunta eu vou responder agora. Por que o Evangelho de João fala de sinais, não de milagres? Porque João quer mostrar de uma forma muito clara o seguinte: os milagres de Jesus não devem ser olhados só para o fato. Vamos dar o exemplo, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Eu gosto de brincar, entenda, é uma brincadeira que é com todo respeito, mas que ajuda a gente um pouco a entender. Se você olhar a transformação da água em vinho, às vezes eu brinco dizendo assim, olha, será que Jesus não tinha outro milagre, não tinha nenhum paralítico que precisava mais de um milagre do que transformar a água em vinho? É porque, na verdade, ele quer mostrar que aquilo ali é um sinal. A água era, como diz nas bodas de Caná, era da purificação. A água significa a religião judaica. O vinho significa a vida nova, o cristianismo. Então, por isso que João não vai falar em milagres, sim, sempre em sinais, porque aquele milagre aponta para algo maior. Então, por isso que ele é um sinal, é algo que aponta. A cura do paralítico, a cura do cego de nascença, por exemplo. O cego de nascença, aquele milagre, o que representa? O cego de nascença representa todos nós que nascemos com o pecado original, a cegueira de nascença. Todos nós herdamos o pecado original e por isso somos cegos. Por isso que Jesus vai passar barro. Então é um símbolo do batismo. Então todas as curas no Evangelho de João, aquilo que está acontecendo fisicamente, aponta sempre para algo maior. Por isso que o nome é Livro dos Sinais. Essa pergunta. Tem mais alguma pergunta? Tem eu não sei o que diz, eu não sei bem, não me... mas ele pergunta assim, César, boa noite. Se tudo foi feito com Jesus, podemos dizer que o universo também, de certa forma, adora o Cristo? Eu não sei se você der de uma certa forma, se tudo foi feito por Cristo, nós podemos dizer que de uma certa forma adora, sim. Mas o universo, ele precisa, para adorar o Cristo, de nós. Deus criou o mundo por Cristo e deu ao homem como ser o sacerdote da criação. Então podemos dizer que o universo adora a Cristo, mas por meio do homem, que o homem é que oferece. Por isso que o São Paulo vai dizer que toda o universo geme, toda a criação geme e sofre a manifestação dos filhos de Deus, porque o universo foi feito para adorar a Cristo. Mas essa adoração passa por nós, que somos os seres inteligentes e livres para devolver a Deus essa adoração. Por isso, quando nós não adoramos a Cristo, nós cometemos a maior das injustiças.
além de impedirmos, não darmos a nossa adoração, nós impedimos que a criação se realize, se encontre a razão de existir. Realmente podemos dizer que a criação adora Cristo por meio do homem, que é o sacerdote, o rei da criação. Tem outra pessoa, acho que Henry Marx, diz: boa noite. Nos estudos bíblicos, você teria alguma tradução para indicar? Ou seria bom termos mais que uma tradução durante os estudos? Os estudos bíblicos, as traduções, né, se eram melhores. Qual tradução? No português, a tradução que eu conheço melhor é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Essa é a melhor tradução que eu conheço para o português, que ela serve tanto para estudo, como para oração, para lexo divina, né? Essa é a melhor. Você pode usar até outras também para complementar, mas a tradução Jerusalém e as notas de rodapé de Jerusalém é as que eu conheço, as melhores. Mais alguma pergunta? Sim. José Renato Franco pergunta: a vida humana é uma luta contra os desejos da carne? Qual a melhor maneira de conciliar a vida carnal e a espiritual? Não sei se vocês escutaram bem, ele vai perguntar, o nome dele é? José Renato Franco. José Renato Franco. Se a vida humana é uma luta entre a realidade carnal e espiritual. Não é bem assim. Na verdade, porque com o pecado o homem se desorganizou. O homem foi criado por Deus, carne e espírito, numa unidade. Então, o que acontece é que o espírito, quando eu digo espírito é minúsculo, ele é aquele que governa a carne. Com o pecado houve uma desordem, uma rebelião entre a carne contra o espírito, tentando submeter ao contrário. Então, na verdade, nós não vamos nos tornar seres que vamos fazer o espírito fazendo guerra à carne. Nós precisamos de novo voltar à ordem. O espírito humano é que deve governar a nossa carne. E o nosso espírito deve obedecer a Cristo. É com essa ordem. Não é uma guerra, porque quando até eu estou usando aqui carne no sentido de nossa natureza humana, até as nossas paixões mais baixas e fracas, vamos dizer assim, a inveja, a inveja, o ciúme, ela tem uma utilidade. O problema é que ela tem ficado com desordem. Vive hoje uma desordem, mas ela foi criada por Deus com um sentido. Muitas pessoas dizem assim: César, para que serve a inveja? Eu digo, olha, a inveja serve para tantas coisas na vida, mas para mim é uma das coisas mais fantásticas do mundo, quando ela é bem orientada. Por exemplo, quando eu vejo, quando eu leio uma história de um santo, quantas vezes já entre lágrimas eu disse: Jesus, eu tenho inveja dessa pessoa. Eu tenho inveja de te amar dessa forma, de te servir, de te obedecer, de ter a coragem de fazer essa coisa. Isso é uma inveja. Deus criou a inveja dentro de mim para eu invejar as coisas boas, eu desejar as coisas boas, não contrapor a elas. Só que com o pecado houve uma desordem. Mas lembre-se, o Verbo se fez carne para reorganizar. Então Jesus não é contra a carne, no sentido de natureza humana. Jesus quer que nós voltemos à ordem de a carne, o espírito humano e, acima de tudo, Cristo. Se o nosso espírito obedece a Cristo, a nossa carne vai obedecer ao nosso espírito. E assim nós nos tornamos santos. Mais alguma pergunta? Sim. Ivan Camolese. O Ivan. César, o que ou como se pode dizer que todos nascem com o pecado original? O que é nascer com o pecado original? O que é nascer com o pecado original? O nascer com o pecado original
o mistério do pecado original talvez é um dos mistérios mais difíceis de se explicar, mas é um dos mais fáceis de perceber. O que é? Eu vou começar pelo que é. O pecado original é aquela inclinação de natureza que nós temos para fazer o mal. Você sabe que você já foi criança e conhece crianças, se você for pai e mãe, você sabe disso. Ninguém precisa ensinar o errado para uma criança. Ela tem isso por natureza. Ela é inclinada. Eu gosto de brincar dizendo, eu nunca vi uma pessoa chegar de noite e dizer, eu estou morto de cansado, porque passei o dia todo tentando fazer o mal e não consegui. Você sabe que o mal a gente não faz esforço. A gente simplesmente vai, a gente cai nele. Então, o pecado original é isso. Essa inclinação de natureza, essa ferida de natureza, que nós herdamos da rebelião dos nossos primeiros pais. Então, todos nós nascemos com isso. Como eu disse, é difícil explicar, mas facílimo de perceber. Que nós temos uma inclinação. Para fazer o bem, nós precisamos de esforço, empenho e luta. Eu digo sempre esse exemplo. Qualquer pai, qualquer mãe já dizer quantos meses e anos e quantas repetições para ensinar uma criança a fazer uma coisa boa. Milhares. Basta 5 minutinhos ele no colégio, ele com 5 minutinhos ele aprende o errado. E com facilidade ele repete. Então é esse que nós chamamos de pecado original. Essa inclinação natural pelo mal que nós herdamos através da ruptura que o homem fez com Deus, que desordenou a nossa carne e o nosso espírito, nosso corpo e a nossa alma, que criou uma rebelião. Então isso seria o pecado original, que nós já nascemos com ele. A Rosana está perguntando, o Evangelho de João é mais poético, por quê? É mais poético. Algumas partes sim, outras não. Tem, por exemplo, o prólogo é uma poesia, é uma música. Mas a maior parte é narrativa. Né? Vai ter mais teatro, né? Um estilo literário de teatro. Eu não diria que ele é mais poético, eu diria que ele é mais profundo. Porque ele fala da identidade divina de Jesus. Né? Onde os outros evangelhos só deixam entrever isso de uma forma ou de outra, o evangelho de João é muito claro e muito persuasivo. E claro, o ponto máximo poético é o prólogo. Tem mais algum? Não. Então, nós vamos encerrando essa noite. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência de fazer essa transmissão. Para mim foi uma grande alegria. Aqueles que desejarem, né, acompanhar os textos, eu vou tirando capítulo por capítulo desse livro, Lexo Divina do Evangelho de João. Você entra no nosso próprio site, né, site Movimento da Transfiguração, onde você entra lá na loja virtual, onde você pode adquirir os nossos livros, né, tem esse. Então, toda semana nós estaremos dando um capítulo novo, né, deste livro. Mas também, se você tem um livro, como vocês devem ter percebido, dá para acompanhar, né, essa transmissão. Então, que Deus abençoe a todos.